Olá! Para quem já usa um assistente de IA, essa análise de hoje é fundamental. A gente vai muito além dos comandos básicos para transformar essa ferramenta numa parceira de verdade. E, o mais importante, vamos aprender a nos proteger de umas armadilhas que, olha, quase ninguém comenta. Pois é, vamos começar com essa pergunta que já vai direto ao ponto. Toda essa facilidade da inteligência artificial, na verdade, esconde um risco que pouca gente está percebendo. A questão é, será que essa ferramenta que foi criada para ajudar está, na verdade, atrapalhando a nossa vida sem a gente nem notar? Porque, vamos combinar, a promessa é incrível, né? Ter um parceiro que organiza, que escreve, que planeja, devolvendo para a gente horas preciosas do nosso dia. Parece até mágica. Só que, como em todo bom truque de mágica, o segredo é entender como ele funciona de verdade e, principalmente, onde é que ele pode dar errado. E aqui a gente chega no ponto central da nossa conversa, o que eu chamo de erro bonito. Isso aqui não é um bug, não é uma resposta que não faz sentido. Pelo contrário, é um erro que vem todo arrumadinho, bem estruturado, totalmente plausível. É aquele tipo de erro que engana a gente, e é justamente por isso que ele é tão, mas tão perigoso. Ok, então vamos ver na prática como é que esse tal de erro bonito aparece. Vamos começar com uma das coisas mais comuns que a gente pede para uma IA fazer: ajudar a planejar o nosso dia, nossa agenda, nossas tarefas. O primeiro tipo de erro bonito é a generalização. Pensa assim, a IA tem um oceano de informações, certo? Mas ela nem sempre sabe qual é a gota d'água exata que a gente precisa. Aí ela pega um conhecimento super geral e aplica num problema que, na verdade, pedia algo bem específico. Imagina só essa situação. Alguém pede um plano de estudos para uma prova de cálculo. A IA devolve um cronograma, nossa, perfeito, todo organizadinho. Só tem um problema. Ele foi baseado em currículos genéricos que ela encontrou na internet e não na matéria específica daquela prova. O resultado? Um plano lindo que leva a pessoa a estudar tudo errado. Agora, o segundo erro, que já está ficando famoso, a aluciação. Sabe o que é isso? É o que acontece quando a IA simplesmente não sabe a resposta. Só que em vez dela falar, olha, não sei, ela inventa. Ela cria fatos, dados, informações que parecem 100% reais, mas que saíram literalmente do nada. E isso, claro, pode criar o maior caos. Imagina a IA confirmando uma reunião com essa frase: horário confirmado como livre para todos. A pessoa confia, né? Só que a IA não tem acesso à agenda de ninguém ali. Ela só inventou a confirmação. Aquela confiança cega acaba virando um problemão de agenda para a equipe inteira. E, para fechar, o viés. Esse aqui é o mais sutil de todos. A IA é basicamente uma máquina de aprender padrões. Se os dados que a gente dá para ela refletem nossos próprios maus hábitos ou processos que não são tão bons, ela não vai questionar. Pelo contrário, ela vai aprender, reforçar e, pior, automatizar esses padrões. E o perigo aqui é silencioso. A pessoa pede para a IA organizar as tarefas da semana. A IA olha o histórico e nota que o trabalho criativo sempre fica para o fim da lista. Aí ela aprende esse padrão e começa a sugerir ativamente que essas tarefas fiquem para depois. De repente, a ferramenta de produtividade vira uma ferramenta de procrastinação. Bom, agora vamos mudar de área e falar de algo super crítico: comunicação. Muita gente já usa a IA para escrever e-mails, relatórios, de tudo um pouco. Mas os erros bonitos aqui podem ser ainda mais traiçoeiros. Um risco gigantesco é o que a gente pode chamar de generalização de tom. A IA pode até escrever um e-mail com a gramática perfeita, mas que soa robótico, frio. Ela pode não sacar a necessidade de uma abordagem mais empática com o cliente, por exemplo, e acabar transformando uma mensagem que era para acalmar em algo que só piora a situação. E na comunicação, a alucinação é simplesmente devastadora. Pensa comigo. A IA inventa uma desculpa técnica super convincente para um atraso de projeto. A pessoa, confiando na ferramenta, repassa essa desculpa para o cliente. Quando a equipe técnica descobre, a mentira aparece. E a credibilidade foi para o espaço. Essa frase do Mustafa Suleyman, um dos cofundadores da DeepMind, é simplesmente perfeita. A IA é um espelho dos padrões que ela encontra. Por exemplo, se os dados de avaliações de desempenho do passado usam uma linguagem, sei lá, mais forte para um tipo de projeto e mais branda para outro, a IA vai aprender e perpetuar isso. Ela pode acabar gerando relatórios que, sem querer, diminuíam o impacto de um trabalho super importante só porque o padrão nos dados de treino a ensinou a fazer assim. Certo, já entendemos os problemas. A pergunta de $1 milhão é: como evitar cair nessas armadilhas? A solução definitivamente não é parar de usar a IA. É usar de um jeito mais inteligente. E para isso existe um framework,
Um modelo mental bem simples para ajudar a decidir quando realmente vale a pena automatizar. Esse é o framework URE, utilidade, risco e esforço. Antes de pedir qualquer coisa para IA, é só fazer uma checagem mental de 3 passos. Primeiro, utilidade. Isso aqui resolve um problema de verdade? Segundo, e talvez o mais importante, risco. Qual é o custo se a IA errar feio? E terceiro, esforço. É de fato mais rápido do que fazer na mão? Já colocando na conta o tempo de revisão? URE. Simples assim. O fator risco é o principal. A gente pode pensar nas tarefas em 3 níveis. Risco baixo são coisas mais criativas, onde um erro não tem consequência. Risco médio é para aquelas tarefas que, ok, precisam de precisão, mas que com certeza vão passar por uma revisão humana cuidadosa depois, como o primeiro rascunho de um relatório. E claro, risco alto é para qualquer coisa com impacto real e sério. Aí, a IA deve ser, no máximo, uma ferramenta de apoio, nunca a fonte final da decisão. Mas não basta decidir quando usar. A gente precisa melhorar como usa. E para isso, a segunda parte da solução é uma ferramenta bem prática, para fazer de cada interação com a IA uma verdadeira lição. A ideia é manter uma espécie de diário de aprendizagem. É bem simples. Para cada tarefa mais importante, vale anotar qual era meu objetivo, qual foi o comando exato que eu dei, o que a IA me entregou e a parte mais importante. Se deu algo errado, que tipo de erro foi e o que eu posso fazer de diferente no próximo comando para evitar que isso aconteça de novo. E olha, essa prática muda completamente o jogo. Usar a IA deixa de ser uma coisa aleatória, na base da tentativa e erro, passa a ser quase um processo científico pessoal. A gente cria uma hipótese sobre o melhor comando, testa, analisa o que saiu e aprende com isso. É assim que se constrói domínio de verdade sobre a ferramenta. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Dominar a IA não é só saber usar, é entender as fraquezas dela para poder ensinar, para poder guiar. A pergunta muda de figura. Não é mais o que a IA pode fazer por mim, mas sim como é que eu posso dar instruções cada vez melhores para que ela se torne a parceira que a gente realmente precisa.